Hoje, nesse lindo canal, a voz do povo vai ser ouvida e finalmente vamos falar dela, a série mais cara da história, Anéis de Poder. Em novembro de 2017, a Amazon surpreendeu o mundo ao anunciar que tinha adquirido os direitos para a adaptação televisiva de O Senhor dos Anéis por algo em torno de só 250 milhões, e só pelos direitos, isso sem contar a produção, marketing e o elenco. E o detalhe importante, a Amazon não conseguiu todos os direitos. O acordo incluía apenas os apêndices de O Senhor dos Anéis, mas não dava acesso total ao Silmarillion ou a Queda de Númenor, nem a outros textos do Tolkien que falam sobre a época que a série se passaria, que é a Segunda Era. Isso obrigou os roteiristas a criarem tramas originais ou adaptarem apenas o que estava nos apêndices. Então, temos um caminhão de coisas aqui que nunca aconteceram nos livros ou coisas que acontecem com séculos de diferença acontecendo ao mesmo tempo, sem contar na caracterização que em alguns momentos é vergonhosa. A série estreou no dia 2 de setembro de 2022, no Prime Video. Segundo a própria Amazon, Anéis de Poder foi assistida por 25 milhões de pessoas no dia da estreia, maior lançamento da história do Prime Video. No geral, a crítica elogiou os visuais, a grandiosidade da produção, os figurinos, cenários e efeitos. Por outro lado, muitos críticos acharam o roteiro arrastado, personagens pouco carismáticos e diálogos fracos. Eu assisti a primeira temporada lá em 2022, depois ao longo dos anos eu tentei assistir de novo, mas nunca consegui finalizar a temporada. Então valorizem meu esforço já deixando o like aqui e se inscrevendo se você é novo por aqui, porque dessa vez eu finalizei a série só para trazer esse vídeo aqui para vocês. E antes de ir pro vídeo, eu recomendo que você dê uma olhada na área de membros do canal e se torne membro. Lá você vai ter vários benefícios e também vai me ajudar a estar mantendo esse canal. E se você tem vontade de saber mais do universo de Tolkien, inclusive sobre a época que se passa a série, recomendo que você compre os livros do Tolkien. E na descrição desse vídeo aqui tem link para você comprar os livros por um preço super bacana. Além dos livros, lá você vai encontrar outros itens também, como camisas, canecas, action figures, várias coisas sobre o universo Tolkien, tudo por um preço super em conta, e você também vai estar ajudando demais esse canal a se manter. Bora pro vídeo. A série começa com uma narração da nossa protagonista Galadriel, sim, a mesma que a gente vê lá em Senhor dos Anéis, contando sobre o tempo que ela sofria bullying das outras crianças élficas lá em Valinor na Primeira Era. Pra quem não sabe, Valinor são as Terras Imortais, local para onde o Frodo vai no final de O Senhor dos Anéis. Na Primeira Era, os elfos viviam lá, e a Galadriel conta que tudo era iluminado por duas árvores gigantes. Conhecemos aqui também o irmão da Galadriel e vemos o quanto o visual da série é bonito. A série me iludiu demais na época com esse começo aqui, é realmente muito bonito. A Galadriel conta que o Senhor do Escuro Morgoth atacou Valinor e destruiu as árvores sagradas, e muitos elfos deixaram Valinor em busca de vingança em direção à Terra-média. Uma diferença aqui é que nos livros eles vão para Beleriand, que é onde rola toda a Guerra da Ira, que é a guerra contra o Morgoth. Mas aqui, como eles não têm os direitos de o Silmarillion, eles não podem citar Beleriand, então tiveram que adaptar direto para a Terra-média. A guerra contra o Morgoth durou séculos e houve muitas perdas, mas no final ele foi derrotado, mas o seu servo mais poderoso, Sauron, teria escapado e começou a reunir um exército de orcs, e o irmão da Galadriel foi morto tentando encontrar o Sauron. E ela jura vingança. Mas os anos e séculos se passam e ninguém consegue encontrar o maluco, e as pessoas começam a duvidar que ele ainda tá vivo, mas a Galadriel não desiste e continua sua busca, e ela leva um grupo de elfos para investigar a antiga fortaleza de Morgoth Angband. A Galadriel tá determinada a encontrar o Sauron, mas os seus companheiros já estão meio puto da vida de terem rodado a Terra-média inteira sem encontrar o cara. Eles encontram na fortaleza um altar com um símbolo do Sauron, o que alimenta ainda mais a fé da Galadriel de que ele tá vivo, mas os outros elfos continuam meio céticos e querem meter o pé dali. Do nada surge um troll e a nossa guerreira mega poderosa derrota ele desse jeito aí. Isso aqui é uma demonstração das coisas mirabolantes que ela vai fazer nessa série. A Galadriel até queria ficar ali para procurar mais evidências, mas os elfos que estavam com ela desistem e decidem vazar fora. Vou nada! E aí a gente vê finalmente o letreiro de título da série. Corta aqui agora para as terras ao leste do rio Anduin. Somos apresentados aos Harfoots, que são antepassados dos hobbits. Na verdade, aqui eles não poderiam usar os hobbits por questão de direitos também, então eles só mudaram o nome mesmo. E aqui eles não se estabeleceram ainda em nenhum lugar, são nômades e viajam pela Terra-média e evitam contato com outros povos. Somos apresentados a Nori, a protagonista desse núcleo, e sua amiga Poppy. Eles tentam recriar algo como Frodo e o Sam aqui. Elas estão fazendo merda, se afastando do grupo e percebem que tem um lobo rondando por ali e fogem de volta
volta pro acampamento. E corta pro núcleo dos elfos, novamente na cidade de Lindon. E a gente conhece aqui o Elrond da série, sim, com o cabelo curto. E uma coisa que eu não consigo curtir aqui é a caracterização de alguns elfos, né? Não são todos, mas alguns eles viajaram legal. Enfim, o Elrond é avisado que sua amiga Galadriel retornou e vai encontrar com ela. E ela fala sobre a marca de Sauron ser uma prova de que ele ainda tá por aí e fala em pedir mais guerreiros para acompanhar ela numa nova missão, mas o Elrond já corta o barato dela dizendo que o rei Gil-galad tá puto e não vai liberar nada. A verdade é que o rei vai permitir que a Galadriel retorne para Valinor porque os elfos foram perdoados e poderão voltar, mas na verdade ele só deve estar querendo se livrar dela mesmo porque ela é chata pra caramba nessa série. E corta rapidinho aqui pro núcleo dos Harfoots de novo para ter interação da Nori com o pai e uma cena dela demonstrando que ela é aventureira, tem vontade de conhecer mais do mundo, para já desenvolver um pouco esse lado da personagem. E volta para Lindon, a Galadriel e os elfos que foram com ela na missão estão reunidos diante do rei, que agradece eles pela busca ao Sauron, e descobrimos que durou séculos e meio que entendemos porque a galera tá meio puta com a Galadriel. Passaram provavelmente uns 1000 anos desde que o Sauron desapareceu, então faz sentido que o pessoal duvide que ele esteja mesmo vivo. E o rei disse que eles receberam a graça de retornar para terras imortais de Valinor. E a gente percebe claramente que a Galadriel não tá muito à vontade com isso. Eu não preciso nem falar que isso aqui tá meio errado de acordo com o que o Tolkien escreveu, já que a Galadriel recebeu a graça de voltar para Valinor só no final da Terceira Era. E não, o rei Gil-galad não teria essa autoridade de conceder essa graça. Os Valar ao longo do tempo permitiam que alguns elfos que não foram rebeldes e permaneceram fiéis voltassem para Valinor. E agora corta para um novo núcleo, o núcleo das Terras do Sul. Sim, as terras próximas aonde será Mordor no futuro. E aqui a gente tem homens que no passado se aliaram ao Morgoth. Então, eles vivem numa pobreza e são meio renegados. Somos apresentados aqui a Browen, que é uma mulher que vive na região, e ao Arondir, que é um elfo que deu polêmica por ser interpretado por um ator negro, mas eu confesso que a única coisa que me incomoda nele é esse cabelinho com disfarçado aí. Será que esse cara vai no barbeiro toda semana pra dar um grau nesse cabelo? Porque não é possível, cara. O meu cabelo não dura uma semana desse jeito aí. Cabelo na régua, tô solteiro. E eu gosto da personalidade dele, apesar da caracterização não ser tão boa, ele é um dos elfos da série que mais age como um elfo, pra te falar a verdade. E vemos aqui que existe uma torre de vigia nessa região e o Arond e mais 3 elfos apenas ficam de guarda ali, de olho nos Homens do Sul ou em qualquer outra ameaça. E eles recebem uma carta dizendo que o Alto Rei dos Elfos está chamando de volta os elfos e dissolvendo os postos de vigia, o que deixa o Arond meio incomodado porque ele tá meio de paquera com a Browen. Temos aqui o romance da série, dessa vez um elfo com uma humana. O Arondir tem uma conversa com o líder da fortaleza que deixa claro que não gosta nem um pouco dos Homens do Sul. Ele diz que passaram mais de 1000 anos, mas para ele o sangue deles ainda é impuro porque os seus antepassados apoiaram o Morgoth. Cara, qual a dificuldade de colocar os elfos com cabelo comprido aqui, velho? Isso me incomoda bastante. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Ah, e a Browen tem um filho, o Til, que é um moleque insuportável. O Arond vai conversar com ela sobre o lance de estar indo embora e, em paralelo a isso, o Til mostra para um rapaz da vila que encontrou um cetro ou uma espada quebrada que provavelmente era do Sauron ou alguém ligado a ele, e corta pro navio dos elfos voltando para Valinor. E a Galadriel realmente foi, mesmo não querendo. E de volta para Lindon, onde o Elrond tá tendo uma conversa com o Gil-galad sobre a Galadriel ter ido. O Elrond teme que ela tivesse certa sobre o Sauron, mas o Gil-galad não tá nem aí pra esse papo. Ele diz que tem uma nova missão pro Elrond e o pergunta se ele conhece o elfo ferreiro Celebrimbor. Ele diz que sim, que ele é o mais conhecido ferreiro dos elfos, e aí entra esse velhote aí. Sim, esse aqui é o Celebrimbor. E mano, o que esses caras têm na cabeça? Colocaram um elfo idoso. Eu vou citar aqui só um trecho do livro O Anel de Morgoth, que é o Histórias da Terra-média, volume 10. Abre aspas. Os elfos não envelheciam como os homens. Sua aparência permanecia jovem mesmo com milênios de idade, embora seus olhos carregassem uma profundidade e experiência. Ô Amazon, você tá de sacanagem, né? Ele não é o único elfo velho que aparece aqui na série, tá? Parece que eles estão cagando pra fidelidade aqui. Os próprios atores disseram que estão atualizando a obra do Tolkien. Qualquer pessoa que tenha coragem de dizer algo assim, eu já acho no mínimo prepotente. Mas, continuando, Gil-galad dá a missão pro Elrond de ajudar o Celebrimbor com o seu novo projeto, que no caso é construir uma forja nova que no futuro vai ser usada para construir os Anéis de Poder.
corta pro núcleo do Arondir, onde ele tem uma conversa com a Bronwyn, se declara ali, e aí tem um momento que conecta todos os núcleos, que é a queda de algo que parece um meteoro e pode ser visto por quase todos. Ele cai próximo ao acampamento dos Harfoots e descobrimos que na verdade era um velho que caiu do céu. Sim, eles estão introduzindo um dos magos aqui. A série nunca deixa claro quem é, mas tá na cara que é o Gandalf, mesmo isso estando totalmente fora da cronologia oficial do Tolkien, sendo que o Gandalf só foi chegar na Terra-média depois que o Sauron foi derrotado lá pelo Isildur. Mas ok, vamos continuar. Em paralelo a isso, voltamos a Galadriel, que desiste de entrar em Valinor e se joga no mar. Cara, para pra pensar, o que ela tinha na cabeça? São milhares de quilômetros até a costa e a maluca realmente estava querendo ir nadando. Mano do céu. E novamente no núcleo dos Harfoots, a Nori encontra o estranho que caiu do céu e aqui é o fim do primeiro episódio. Eu concordo que quando vi esse episódio pela primeira vez, eu até que fiquei esperançoso com algumas coisas, apesar de várias coisas terem me incomodado, mas eu achei a cinematografia muito da hora, muito bonitos os cenários e os efeitos, apesar de em alguns momentos passar a ideia de algo artificial, muitas vocações que eles usaram ficaram realmente muito bonitas. Mas sinceramente, se a gente for olhar para o material base, isso aqui parece uma fanfic. Mas calma aí, que ainda fica pior. Aí você me quebra, né? Episódio 2. O episódio começa com a Galadriel sozinha no mar, após ter pulado no navio que levaria ela para Valinor. Ela encontra um grupo de humanos em uma jangada, mas logo eles são atacados por uma criatura marinha. E apenas um homem sobrevive, que é o Halbrand. E eles compartilham um pouco das suas histórias, mas continuam a deriva lá, no meio do perigo. Durante a noite, uma forte tempestade atinge a jangada e a Galadriel quase se afoga, mas o Halbrand salva ela, revelando certa força e determinação. No entanto, os dois permanecem nessa situação precária lá no meio do oceano. Em Eregion, o Elrond conversa com Celebrimbor, um mestre ferreiro, que revela para ele os planos dele de construir uma forja, uma obra grandiosa que vai poder transformar a Terra-média. E ele convida o Elrond para se unir ao projeto e sugere que talvez os anões possam ajudar na construção. O Elrond então acompanha o Celebrimbor até os portões de Khazad-dûm, sim, o reino anão de Khazad-dûm, e o Elrond entra para falar com o príncipe Durin IV, mas descobre que seu antigo amigo tá magoado com ele. O Durin reclama que o Elrond não esteve presente em momentos importantes da sua vida, como o seu casamento e o nascimento dos seus filhos, e apesar da tensão, o Elrond é convidado a jantar com Durin e sua esposa Disa. Mas antes disso, a gente tem uma cena super da hora, que é meio uma competição do Elrond contra o Durin de quem consegue quebrar pedra mais rápido. Faz sentido esse tipo de competição entre os anões e eu achei bem da hora. E esse aqui é um dos meus núcleos preferidos, o núcleo dos anões de Khazad-dûm. Tudo aqui é bem interessante, desde a caracterização, os cenários, eu curto de verdade esse núcleo aqui. E lá no núcleo dos Harfoots, a Nori continua a investigar o homem misterioso que caiu do céu com a ajuda da sua amiga, a Poppy, e ela leva o estranho para um local seguro e ele parece meio confuso, incapaz de se comunicar claramente, mas demonstra ter alguns poderes misteriosos ligados ao fogo e a forças mágicas mesmo. A Nori sente que tem um propósito maior na chegada desse maluco aí, mesmo que isso vá contra as tradições do seu povo, ela decide ajudar ele. Enquanto isso, nas Terras do Sul, o Arondir e a Bronwyn viajam até uma vila chamada Horden, só para descobrir que o local foi completamente destruído e que não tem nenhum corpo lá, apenas sinais de que aconteceu alguma coisa terrível ali. E eles encontram uma passagem subterrânea que sugere que orcs estão se movendo pelas terras através de túneis. O Arondir decide entrar nesses túneis para investigar mais a fundo e a Bronwyn volta para a vila dela para alertar as pessoas sobre o perigo, mas ninguém acredita nela. Até que um orc invade a própria casa dela e a Bronwyn e o seu filho, o tio, lutam com a criatura. Depois de uma batalha difícil, eles conseguem matar ele. Um leva a cabeça do orc até a taverna para provar que o mal realmente retornou. Isso convence os aldeões a evacuarem a cidade. O tio, por sua vez, revela que encontrou uma espada quebrada escondida na sua casa e a lâmina possui o símbolo de Sauron e parece reagir à sua presença, como se tivesse algum tipo de poder maligno ligado a ela. E de volta ao mar, a Galadriel e o Halbrand estão quase sem forças até que eles avistam um navio se aproximando. E o episódio termina com eles sendo resgatados por um misterioso capitão, que mais tarde a gente descobre que é o Elendil. E bora pro episódio 3. O episódio começa com a Galadriel e o Halbrand sendo resgatados pelo navio do Elendil, que é um nobre de Númenor, uma ilha que
que tem muita história envolvida e não dá pra contar tudo aqui nesse vídeo, mas eu posso fazer um vídeo falando sobre. Os dois estão cansados e estão desconfiados um do outro ainda, eles são levados até a Ilha de Númenor, que se revela em toda a sua grandiosidade aqui, com seus portos e arquitetura impressionante. É bem bonita mesmo a ilha, mas aqui entra uma coisa que me incomoda demais, os figurinos de Númenor. Pelo menos pra mim, eles passam uma ideia de artificial, meio que uma cara de novela da Record. É muito estranho. Ao chegarem, a Galadriel se surpreende com a prosperidade da ilha, mas logo percebe que tem uma tensão política rolando ali. Os elfos não são bem-vindos e sua presença causa incômodo. Eles são levados diante da rainha regente, a Míriel, e do conselheiro Pharazôn. A Galadriel exige navios para continuar sua busca por Sauron. Cara, ela exige as coisas por Gil-galad e ele já não permite. Agora ela quer exigir coisas numa ilha que elfos já não são bem-vindos. Na moral, o que ela esperava, né? Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Mas a ousadia dela acaba criando um atrito com os governantes da cidade. E a gente conhece melhor o Elendil, a sua filha Iren e o seu filho Isildur, que treina para se tornar um marinheiro. O Isildur, no entanto, demonstra algumas dúvidas sobre o seu futuro, revelando um lado sonhador e meio indeciso. Essa relação familiar deles aprofunda um pouco a trama e antecipa o peso que a casa do Elendil vai ter no futuro do povo númenoriano. Apesar da desconfiança, o Elendil se aproxima da Galadriel, ele a leva até uma antiga biblioteca onde ela pesquisa símbolos relacionados ao Sauron. Lá, a Galadriel descobre que as Terras do Sul estavam destinadas a se tornar o reino das trevas do Sauron, reforçando a sua convicção de que o mal retornou. Enquanto isso, o Halbrand tenta se adaptar em Númenor, mas seu jeito enigmático e agressivo acaba causando problemas. Ele se envolve numa briga de rua com alguns ferreiros, o que leva ele a ser preso. Durante o confronto, porém, ele revela habilidades de luta impressionantes, deixando claro que ele esconde alguma coisa aí. Voltando ao núcleo dos Harfoots nos campos, a gente acompanha o grupo dos Harfoots se preparando para a migração anual. A Nori continua cuidando do estranho, que ainda demonstra alguns poderes misteriosos e uma ligação com as estrelas. No entanto, a sua presença coloca a Nori e a sua família em risco, já que ajudar alguém de fora vai contra as regras da comunidade. O estranho, meio desajeitado, ele mostra que pode ser tanto uma ameaça quanto uma esperança. Já nas Terras do Sul, a gente descobre que o Arond foi capturado por orcs. Ele e os outros elfos são forçados a trabalhar em campo de escavação, cavando túneis que expandem o domínio dos orcs. Entre os prisioneiros estão alguns dos antigos companheiros dele. O Arond lidera uma tentativa de fuga depois, apesar da sua coragem, a resistência é esmagada e muitos elfos caem na luta contra os orcs. O Arond é recapturado e é levado até o comandante orc. O episódio termina com os orcs reverenciando uma figura misteriosa chamada de Adar. Embora não vejamos ele claramente, a sua presença é envolta de temor e respeito. O Arond, ferido e derrotado, é levado até ele, preparando o terreno para a grande revelação no próximo episódio. E vamos pro episódio 4. O episódio começa com a rainha regente, Míriel, tendo uma visão perturbadora, Númenor sendo destruída por um maremoto, que já é um prenúncio do que pode acontecer ao seu povo se eles fizerem escolhas erradas. Esse sonho simboliza o medo crescente da queda da ilha, o que de fato no futuro vai acontecer. A Galadriel continua tentando convencer a Míriel que o Sauron retornou e que o perigo se aproxima. Ela pede a ajuda de Númenor para lutar, mas a Míriel recusa. Ela enche tanto o saco da rainha que acaba presa. A Galadriel então tenta recorrer ao Pharazôn, que começa a ganhar destaque político ali, conquistando o apoio popular com a sua retórica de orgulho númenoriano. E a gente tem aqui uma das cenas mais vergonha alheia de toda a série. O Pharazôn chega na prisão com alguns soldados para conversar com a Galadriel e ela rende todos os soldados, joga eles na cela e tranca a porta como se não fosse nada. A câmera até corta para não mostrar essa porcaria de cena. Nesse ponto da série eu já tava começando a dar risada de algumas coisas. Que não faz sentido nenhum a Galadriel ter feito isso com soldados númenorianos, cara. Tá, ela é uma elfa, elfos são poderosos, mas os homens de Númenor são descritos como mais fortes do que os homens comuns e mais inteligentes. E aqui a gente vê 4 soldados completamente imbecis, ou a série querendo exaltar demais a Galadriel. Você é burro, 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 burro.
Enquanto isso, o Isildur mostra cada vez mais a sua indecisão. Durante o treinamento naval, ele erra de propósito, o que coloca em risco a sua posição. A sua irmã, a Iren, por outro lado, começa a se aproximar da política de Númenor, encontrando espaço entre os construtores e arquitetos e sendo introduzida a uma nova vida em meio às elites. E alguns protestos começam a surgir nas ilhas de Númenor contra a presença de elfos. O Pharazôn usa isso para fortalecer sua posição, prometendo defender Númenor das influências externas. Esse clima mostra o crescimento de tensão entre tradição, orgulho e medo de mudanças. Lá nas Terras do Sul, o Arondir finalmente se encontra com o misterioso Adar, líder dos orcs, que, para sua surpresa, Adar não é um orc, mas sim um elfo corrompido, com aparência distorcida e presença sombria. O Adar dá um recado para os homens da Terra do Sul: se eles se submeterem, viverão, mas se resistirem, vão morrer. Cara, o Adar é um personagem bem legal, apesar de não ter uma presença definida nas histórias do Tolkien. Ele é inspirado, de fato, nos elfos que foram corrompidos pelo Morgoth. De volta à vila, a Broin tenta manter a liderança dos humanos refugiados, que agora estão reunidos na antiga torre élfica, porém a escassez de alimentos começa a gerar uma revolta e alguns dos homens consideram se render aos orcs. O Tio, o filho da Broin, ainda guarda em segredo a espada marcada com o símbolo sombrio. E aí ele sai escondido para procurar comida e é quase capturado por orcs, mas consegue escapar graças à ajuda do Arondir, que o encontra durante a fuga. Esse momento cria um laço maior entre os dois e reforça a gravidade da amizade e cresce nos arredores. Eu não falei sobre isso, mas o Arondir tinha conseguido fugir dos orcs. De volta a Númenor, a Galadriel é levada para Miriel até uma câmara secreta e lá a rainha mostra o Palantir, a Pedra da Visão, sim, parecida com aquela que aparece lá em O Senhor dos Anéis. E através dela, a Galadriel vê a mesma visão de destruição de Númenor pelo grande maremoto. E a Miriel explica que esse é o destino que ela teme, mas a chegada da Galadriel pode significar que o momento está se aproximando. O episódio termina com um momento decisivo, né? A árvore branca de Númenor começa a perder algumas pétalas, o que para os Númenóreanos é um sinal divino de desagrado dos Valar. A Miriel decide agir e anuncia que Númenor vai se unir a Galadriel na luta contra as forças das trevas. E vamos para o episódio 5, a gente chega aqui na segunda metade da temporada. O episódio começa com a Nori e a Palpi e os outros Harfoots continuando a migração. O estranho acompanha secretamente a caravana, ajudando em alguns momentos de perigo, como quando eles enfrentam alguns lobos durante o caminho. Ele revela ali um poder meio assustador para os Harfoots, mas que repele os animais. Mas de fato, alguns dos Harfoots ali começam a desconfiar se ele é uma bênção aí ou uma ameaça. Após o confronto, o estranho se fere usando a sua magia e numa tentativa de se curar, ele cria gelo ao redor da sua ferida. A Nori vê ele nesse momento e fica meio assustada, fugindo dele. Isso reforça a dúvida se ele seria um salvador ou um perigo, né? Nesse momento da série a gente ainda tem muita dúvida, né, sobre quem de fato é ele, se é o Gandalf ou o Saruman ou algum dos outros magos, né? Em paralelo a isso, a gente vê pela primeira vez 3 figuras misteriosas, né? As acólitas de branco. Elas estão examinando a cratera onde o estranho caiu. E elas parecem estar em busca dele, sugerindo que sua identidade é muito mais importante e sombria do que os Harfoots imaginam. De volta a Númenor, a decisão da Miriel de apoiar Galadriel acaba gerando algumas divisões. A gente tenta reunir apoio para enviar uma frota Terra-média, mas enfrenta resistência por parte da população. O Pharazôn, muito esperto, ele manipula a situação, convencendo o povo de que a guerra vai trazer riquezas e glória para Númenor. O Isildur implora para integrar a frota que partirá com a Galadriel, mas inicialmente ele é rejeitado. Seu desejo de encontrar um propósito cresce, mostrando a sua frustração com os limites impostos. A sua irmã, a Iren, por outro lado, se aproxima cada vez mais da política númenoriana, envolvida com o Pharazôn e com seu círculo de poder. Galadriel treina os soldados de Númenor, demonstrando a sua força e experiência. Enquanto isso, o Halbrand continua relutante em aceitar o seu papel. Ele prefere permanecer escondido, mas a Galadriel insiste que ele é necessário, lembrando ele das suas raízes nas terras do sul e do destino que o aguarda. Há tensão e cumplicidade entre os dois aqui, sugerindo que o Halbrand guarda segredos maiores do que ele admite. Lá em Khazad-dûm, finalmente voltando para o núcleo de Khazad-dûm, já tá com saudade, o Elrond e o Durin fortalecem a sua amizade e o Elrond descobre que os anões encontraram Mithril, que é um metal raro e poderoso
poderosíssimo, mas que eles mantêm em segredo por temerem que a sua exploração traga riscos. O Elrond promete guardar o segredo, mas percebe o quanto isso pode ser vital para o futuro dos elfos. Enquanto isso, entre os elfos, o Gil-galad pressiona o Celebrimbor, revelando que os Valar previram que a luz dos elfos está desaparecendo, e o Mithril pode ser a única salvação. O Celebrimbor confessa ao Elrond que acredita que o metal é essencial para preservar o seu povo. O Elrond fica meio dividido entre a lealdade aos elfos e a sua amizade ao Durin. Na Torre Élfica no sul, os humanos estão divididos. Alguns querem lutar contra os orcs liderados pela Broin, e outros, liderados pelo Waldreg, que é um cara malucão ali, acreditam que é inútil lutar e decidem se submeter ao Adar. Theo continua obcecado pela espada, marcada com um símbolo sombrio, e começa a perceber que ela tem um poder um pouco perigoso. Só agora que ele tá percebendo isso, não é possível, né? O episódio termina com Númenor finalmente enviando a sua frota para a Terra-média. A Galadriel e o Halbrand partem juntos, enquanto Isildur consegue embarcar secretamente com a ajuda dos seus amigos. A partida marca o ponto que Númenor entra finalmente no conflito que vai mudar o destino da Terra-média. E até o momento a gente teve muita enrolação. O primeiro episódio foi ótimo. Depois disso a gente entra em um túnel de desenvolvimento eterno que nunca chega em nada. E só no próximo episódio que eu acho que a gente tem uma evolução da história de fato. Então, bora lá. O episódio abre nas Terras do Sul, onde o Arond, Habroin e o Theo, junto com a galera ali da aldeia, se preparam para resistir ao ataque dos orcs do Adar. Quando os orcs atacam, o Arond usa a arquitetura da torre ao seu favor. Ele derruba as estruturas internas, causando um desmoronamento que mata vários inimigos e destrói a fortaleza. O grupo dos homens, então, recua lá para a aldeia, planejando uma última defesa. Durante a noite, os orcs cercam a aldeia, os homens usam armadilhas engenhosas, flechas em chamas, cordas e ataques surpresas. Inicialmente parece que os humanos têm uma chance e muitos orcs são derrotados, mas a esperança acaba rápido. A alegria de pobre dura pouco, né? Ao retirar as máscaras dos inimigos mortos, o Arondir descobre que muitos não eram orcs, mas sim humanos que tinham se juntado ao Adar. Essa revelação acaba chocando a galera e deixando eles meio abalados. O Adar ordena um ataque total e os orcs vão com fúria mesmo e invadem a aldeia e acabam destruindo a resistência. A Bruin é ferida gravemente por uma flecha e o Arond luta desesperadamente. O Theo, tomado pelo medo, pensa em usar a espada maldita, mas o Arondir impede ele. Após vencer a batalha, o Adar captura os sobreviventes e exige que eles entreguem a espada oculta que tá com o Theo. Ele ameaça matar a Bruin se o Theo não revelar onde que tá o artefato. E no final de tudo, o Theo acaba cedendo e entrega a espada para ele. No momento que o Adar tenta fugir, a cavalaria númenoriana, liderada pela Galadriel e a Miriel, chega numa cena grandiosa, mas um pouco estranha, né, convenhamos. Se a gente for considerar que tudo tá acontecendo paralelamente ali, ao mesmo tempo na série, não faz muito sentido os Númenóreanos terem chegado rápido assim. Me traz um sentimento meio de Game of Thrones ali no final, sabe? Aquelas viagens mega rápidas que antes eram viagens longas e, pra correr com a história, acabaram virando viagens rápidas. E é o que acontece aqui. Númenor é muito longe e parece que eles chegaram com um dia de viagem. É meio estranho isso aqui. A batalha vira rapidamente, os Númenóreanos acabam com os orcs e libertam os aldeões e acabam virando o jogo aí da guerra. A Galadriel e o Halbrand perseguem o Adar até capturar ele. Após a captura, o Halbrand confronta o Adar e quase mata ele, e isso demonstra um ódio meio que pessoal. E ele pergunta se o Adar se lembra dele, e o Adar fica meio confuso. Isso sugere que talvez ele já tenha matado alguém importante pro Halbrand, ou que o próprio Halbrand carrega um futuro mais obscuro. A Galadriel impede ele de matar o Adar, preferindo interrogar ele. Enquanto a Galadriel comemora a vitória, o Waldreg, aquele humano sem noção lá, que tinha se aliado ao Adar, ele usa secretamente a espada maldita lá para ativar um mecanismo antigo que tem lá na fortaleza e insere a espada num pedestal subterrâneo, o que acaba abrindo comportas que direciona a água dos rios. E essas águas fluem por túneis subterrâneos até chegar nas forjas ali do vulcão, até chegar no vulcão de fato. Essa pressão acaba causando uma erupção enorme e temos aí o Monte da Perdição, Orodruin. Sim, a série aqui tá mostrando pra gente o início de Mordor, né? Esse local aí vai se tornar o que a gente conhece por Mordor no futuro. As coisas são meio repentinas aqui, meio do nada, porque tudo muda, né? Uma chuva de cinzas acaba caindo ali e a lava acaba cobrindo a região, destruindo a aldeia e espalhando o terror entre os sobreviventes. A Galadriel fica em choque e ela é engolida por uma onda de fogo e poeira. E a última imagem do episódio mostra as Terras do Sul sendo transformadas
todas num lugar devastado. Nasce aqui Mordor. Cara, eu acho esse momento interessante, apesar de ser meio repentino, assim, mas a origem de Mordor é legal de ver aqui e eu curto esse momento. E vamos pro episódio 7. O episódio começa com Galadriel recobrando a consciência no meio das cinzas da erupção do vulcão. As terras do sul estão irreconhecíveis e agora viraram um inferno em chamas e fumaças, e ela vagueia ali meio desnorteada entre as ruínas, vários corpos e em busca de algum sobrevivente. A Galadriel encontra o tio, os dois se unem e caminham juntos pelo deserto de destruição, refletindo sobre dor, perda e a luta contra as trevas. A Galadriel tenta consolar o garoto, mas também mostra sua própria vulnerabilidade diante dessa tragédia. Os Númenóreanos sofrem grandes perdas. Isildur, por sua vez, ele é dado como morto após cair um monte de madeira em cima dele e ele é abandonado lá. O Elendil, consumido pela dor da suposta perda do Isildur, começa a questionar a sua lealdade à missão. Enquanto isso, a Nori e a Poppy e a sua família chegam ao pomar destruído pelas cinzas da erupção. O estranho tenta usar os seus poderes para curar a terra, mas o efeito sai meio errado e os Harfoots passam a temer ainda mais a sua presença. As 3 mulheres misteriosas de branco, as acólitas, encontram os rastros do estranho e elas observam a distância, deixando claro que estão em sua perseguição e que sua identidade é crucial para os planos. Agora, em Khazad-dûm, o Elrond implora por Durin que convença o seu pai a permitir a exploração de Mithril para salvar os elfos. O rei Durin III recusa, temendo que a mineração traga desgraça para os anões. O Durin IV fica dividido entre a lealdade ao pai e a amizade também ao Elrond. Ele quase desobedece o pai e decide cavar por conta própria, encontrando Mithril mesmo, e no entanto o rei confronta ele e tira dele o colar de príncipe e despoja ele da posição de herdeiro, e acaba rompendo temporariamente a relação dos dois ali. E o rei ordena que os túneis sejam selados. Enquanto isso acontece, a gente vê uma cena sombria e muito da hora, né? Um Balrog desperta das profundezas de Khazad-dûm, sugerindo um destino meio trágico para a cidade. Eu acho bem legal esse momento e ver que eles usaram o mesmo design do Balrog que é usado na trilogia do Peter Jackson. Uma coisa que vai contra um pouquinho o que eles falaram aqui, né? Que iam atualizar a obra e que iam fazer algo diferente, mas aí, quando é um design foda, eles reutilizam. Eu acho certo de reutilizar, mas é meio hipócrita diante do que a própria produção da série falou. O Tio procura desesperadamente pela sua mãe e ele encontra ela viva ao lado do Arondir, mas ambos gravemente abalados pela destruição. E a rainha Miriel é atingida por cinzas nos olhos e acaba ficando cega, e apesar da tragédia, ela demonstra uma resiliência e promete não desistir da luta contra as forças das trevas. A rainha diz que não vai desistir da guerra, mas eles acabam indo embora, né? Tipo assim, chegamos, deu ruim, vamos embora. Após o desastre, a Miriel jura que vai retornar pra Terra-média para combater o Sauron. Depois de toda a treta que rolou, a Galadriel vai com o Halbrand para Eregion. Do outro lado, o Ada e os seus orcs celebram a vitória. Agora, com a região transformada, eles reivindicam oficialmente as terras do sul como a sua nova pátria. Um orc questiona qual será o nome do lugar e o Adar afirma que agora aquela terra devastada será chamada de Mordor. Aí a gente vai pro episódio 8 finalmente. O episódio se inicia com um estranho na floresta e ele é cercado pelas 3 figuras misteriosas que tentam convencê-lo de que ele é o seu senhor Sauron e desejam restaurar sua memória e poderes. O Celebrimbor, o Elrond e o Gil-galad discutem o destino dos elfos. O Durin IV conseguiu entregar um pouco do Mithril pro Elrond, só que esse Mithril é insuficiente para salvar todo o povo élfico e há urgência para criar algo que magnifique a sua presença e poder. O Halbrand então começa a ajudar o Celebrimbor na oficina, oferecendo uma sugestão para poder combinar o Mithril com ligas de metal ali para maximizar a sutilidade. Outra coisa bem estranha, porque o Celebrimbor é provavelmente o mais famoso dos artífices élficos e é meio estranho ele não ter pensado em fundir o Mithril com outras ligas, né? Mas beleza. Esse conhecimento técnico do Halbrand acaba impressionando o Celebrimbor, mas acaba despertando suspeitas na Galadriel. Tem parada errada aí, irmão. Lá em Númenor, o rei Tar-Palantir, o pai da Miriel, tá doente e o Pharazôn organiza planos para o seu túmulo. A Eren é chamada para desenhar um modelo sob sua supervisão e o rei, numa breve recuperação, leva a Eren até a câmera do Palantir e adverte ela a não olhar demais as visões. E pouco depois, o rei morre, antes mesmo do Elendil e da Miriel conseguirem chegar de volta em Númenor. Voltando lá pro núcleo dos Harfoots, o líder dos Harfoots ali, o Sadok, é mortalmente ferido
destruído na tentativa de resgatar o estranho. E aí o estranho recupera parte da sua memória e usa o bastão mágico de uma daquelas figuras misteriosas ali para banir elas para o mundo invisível. Ele é reconhecido como um Istari, termo que revela que ele é um tipo de mago. A Galadriel investiga registros sobre as linhagens dos reis das Terras do Sul e descobre que a linhagem real foi interrompida há muito tempo. E aí ela confronta o Halbrand, já que supostamente ele era um dos herdeiros da linhagem real, e ele admite para ela sua verdadeira identidade. Sim, ele era o Sauron esse tempo todo disfarçado. Roteirinho fraco, né, gente? Ele tenta seduzir ela para governar a Terra-média junto com ele, mas ela recusa, e aí ele foge. Apesar da traição do Halbrand, a Galadriel incentiva o Celebrimbor a avançar com o projeto. O Elrond acha os registros tarde demais para impedir a criação e eles decidem forjar 3 anéis de poder élficos. O Anel de Fogo, Água e Vento, em vez de apenas 2, para evitar concentração de poder. O Estranho decide viajar para o leste, para as terras de Hum, buscando entender melhor seus poderes e propósito. E a Nori decide acompanhar ele. Lá em Númenor, o rei morreu, aumentando ainda mais a instabilidade política. O Elendil e a Miriel finalmente retornam, mas o clima de tensão permanece. E aí chegamos ao final do episódio. O episódio termina confirmando o Sauron como Halbrand, os 3 anéis sendo forjados e Mordor como a terra sob a influência cada vez maior do Senhor do Escuro. Galadriel sabe a verdade, mas decide manter segredo, e a cena final mostra o Halbrand, ou Sauron, chegando em Mordor e contemplando o seu domínio, sugerindo que coisas maiores ainda estão por vir, ou não, né? E chegamos ao final dessa primeira temporada. O saldo, na minha opinião, é negativo. A série começa com uma promessa boa, mas a cada episódio vai se perdendo. Em alguns momentos dá uma vergonhazinha alheia, tipo na cena da prisão. Ela se levanta um pouquinho no episódio 6 e 7, mas o último já deixa muito a desejar também. A segunda temporada consegue ser um pouco melhor, mas isso é assunto para um próximo vídeo, certo? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui. Se for novo por aqui também, se inscreve aí. Lembrando mais uma vez que se você quer apoiar esse canal em um nível maior ainda, considere se tornar membro. Lá você vai ter vários benefícios e vai me ajudar demais a manter o canal. E mais uma vez reforçando, se quiser comprar itens sobre a Terra-média, como os livros de Tolkien e vários outros itens, não perde tempo, cara. Clica aqui no link da descrição que esses preços são por tempo limitado. Fechou? Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Fui!